Segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 8, vamos ler e Deus vai falar conosco. Diz assim o verso 8, segundo Pedro, capítulo 3. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Pai da glória, eu careço do Senhor nesta hora. Supre as nossas necessidades, ó Senhor. Guia os nossos passos, ó Senhor. Nos livre do mal. Faça-nos entender a Tua palavra, nós te pedimos. Amém, Jesus. Na verdade, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu falei 8? 8. Verso 18, somente. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Um simples versículo que para mim tem muita importância, tem muita coisa para buscar aqui dentro. Crescer é muito bom. Cada um quer crescer conforme o seu eu pensa. Um quer crescer na firma, o outro quer crescer no estudo, o outro quer crescer, é pequeno e vai crescer, não vê a hora de crescer. Quem está com um negócio pequeno precisa crescer. Quem tem uma casinha pequena quer ver ela grande. Sempre é bom crescer. Crescer, né, em tantas coisas, na ciência, crescer no conhecimento, nos estudos, crescer na posição financeira, no poder aquisitivo é muito bom. Todos estão buscando crescer. Mas não é desse crescer que eu vou falar. Como também não vou dizer que esse crescer não seja bom. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom crescer dentro de uma igreja. É bom crescer na posição dentro da polícia. É bom crescer na política, de começar em vereador, terminar em presidente da República. Mas também não é desse crescer que eu vou falar nesta noite. É bom começar um aluno simplesinho e terminar um professor que sabe muito a lecionar as pessoas, tem muito a trazer. Mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aqui que eu vou focar, porque a casa do Senhor, a igreja do Senhor, os ministros de Jesus Cristo, não vai incentivar ninguém a crescer a não ser na graça do Senhor. Perde o foco, a igreja de Jesus Cristo sai do foco do livro de Atos dos Apóstolos, que o foco em Atos dos Apóstolos era conhecer o Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Então, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça dele, primeiro vamos meditar, é que nos dá tudo. Lá no livro de Efésios, o grande apóstolo São Paulo explica para nós que
não é pelas obras, não é pelo nosso esforço, mas é pela graça dele. E quando você começa a entender isso, que é pela graça dele que sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé, você começa a crescer nele. Quando você entende e põe dentro de você que você está em Cristo Jesus, em lugar celestial, por meio da graça, você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, conhecê-lo, vamos pensar um pouco. Conhecer a Ele. Tem duas coisas que eu vou apresentar aqui. Uma coisa é olhar para você e imaginar que eu te conheço. Outra coisa é viver junto com você todo dia, por longos dias, e saber como você é. Quem na verdade conhece? Quem vê uma foto, quem vê assim rapidamente, ou quem vive ali todo dia, sabe na hora dos problemas como age. Eu estou falando desse conhecer. Crescer nesta graça, nesse conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem dois lados ainda. Conhecer a Jesus não é simplesmente chegar diante dele e dizer: mestre, permita eu te conhecer. E ele estender as mãos e dizer: estou aqui. E você sai da presença dele achando que já o conhece. Você simplesmente teve uma pequena experiência com o Senhor. Uma pequena experiência. Lembram da terra prometida? Quando pisaram na terra prometida, não estava tudo conquistado ainda. Existia muita terra para possuir. O simples fato de entregar o coração a Jesus, o simples fato de ler a Bíblia, estudar, se consagrar ao Senhor, não esgotou o conhecimento de Jesus Cristo ainda. Não. Ele é muito mais que isso. Ele é mais que tudo isso ainda. Porque de outra maneira perderíamos a nossa força. Alguém disse que, e eu concordo, Jesus Cristo é uma fonte inesgotável de conhecimento e de amor. Amém? O Senhor Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Eu imaginava que eu o conhecia. Eu pensava que eu o conhecia. Mas na verdade eu não o conhecia como Ele é. Então, quando você não sabe Ele, na verdade, quem Ele é, o que Ele traz, você fica vagando pelo pensamento das ciências das igrejas. Os homens vão inculcar dentro de você os pensamentos que eles acham o que Ele é, e você está sem conhecer, vai aceitar. Quando não conhecer a Jesus totalmente, eu lhes digo, peça ao Espírito Santo, aleluia, peça ao Espírito Santo e com a Bíblia na mão, que Ele revele a você o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos daqui a pouco para outra escritura. Eu estou gastando um pouco de tempo nesse versículo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. O último versículo da segunda carta de Pedro, que nós acabamos de ler. Ou simplesmente entrar para uma igreja
não faz conhecer a Ele ainda. Simplesmente pertencer a um grupo não faz conhecer a Ele ainda. Simplesmente ser membro de tal lugar não te faz conhecedor dele ainda. Só que você pode se dar por satisfeito de ser só um membro. Você pode se dar por satisfeito de pertencer só ali. Mas se você quer crescer na graça e no conhecimento dele, cresça. Peça ao Espírito Santo dele, o grande mestre, que venha até você. Porque a Bíblia prometeu que o Espírito da verdade faria nós lembrar de tudo que Jesus nos ensinou e Ele nos conduziria em toda a verdade. Não é em coisa que o homem criou, não. Não é em coisa que o homem copiou do outro, não. É nas coisas eternas do Senhor. O apóstolo São Paulo, então, dando testemunho de Jesus Cristo, em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, eu vou ler para vocês, Efésios capítulo 3, versículo 14, aleluia. A seguir, Paulo dá uma grande lição para nós, do verso 14 ao 21, concernente a conhecer a Jesus. E a partir do momento que você conhece Ele, você não quer mais deixar Ele. É verdade. Ele é amor na vida. Amém. Você conhece o tesouro da sua vida. Você conhece o amor para o seu caminho. Você conhece a paz para a sua alma. Paulo diz, verso 14 aos Efésios capítulo 3. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Oh, que coisa, hein? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Olha, agora nós vamos compreender um pouco. Depois que o Espírito Santo está no homem interior, depois que as riquezas da sua glória nos coloca ali, para que Cristo habite em nós pela fé, nos nossos corações, aí nós fica arraigado e fundado em amor. Isso é muito mais que pertencer a um grupo de pessoas, é muito mais. Aí vocês vão poder perfeitamente compreender com todos os santos, junto com os santos, todos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele tem largura, ele tem altura, ele tem profundidade e ele tem comprimento. Quanto nós conhecemos dele? Eu conhecia o que traziam para mim, porque eu nunca deixei o grande mestre, o Espírito Santo, vir e me revelar. Nunca deixei, porque eu fui ensinado o contrário. Eu fui ensinado que Deus não trata com pastor. Deus tem que tratar com um homem lá, para esse homem vir falar com os pastores. É mentira isso.
Aonde que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que quando nasceu Cristo em Belém de Judá, havia alguns pastores apacentando ovelhas. Então o anjo do Senhor foi aos pastores e disse: aqui trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Boas novas ele veio trazer não veio trazer ao fulano para o fulano falar para mim. Não. Isso é mentira. Isso é dogma católico. Isso não é verdadeiro. Eu pensava assim. Então o que aquele homem trazia, eu aceitava só aquilo. Mas os anjos foram lá e cantaram diante dos pastores e disse: vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. As boas novas, o que é? Pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está pregando o glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é boa nova. Então, quando eu entendi que o meu crescer em Jesus Cristo não era pelo irmão fulano, nem pelo bispo ciclano, não, mas era pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qualquer que pensa contrário a isso, pensa contrário à Bíblia. Quando eu compreendi que era pela graça, eu disse: Senhor, a tua graça me basta. Eu fui ler as Escrituras e pedi que o grande mestre, o Espírito Santo, me mostrasse a largura de Cristo, a altura de Cristo, a profundidade do amor de Cristo e o cumprimento. Quando eu vi essas coisas, eu passei a anunciar, eu passei a pregar que eu agora estou em região celestial, em Cristo Jesus. E eu passei a anunciar que existe terra prometida, irmãos, para nós conquistarmos. Então, você precisa saber mais de Cristo. Você precisa conhecer não Maria, não João, Pedro, o santo que lhe apresentar, você não precisa conhecê-lo. Não precisa não. A salvação não está vinculada a nenhum santo. A salvação não está vinculada a nenhum homem, a ninguém mais. Porque só Jesus Cristo anda no meio das 7 igrejas. Só Ele passeia no meio dos seus. A salvação não está em você conhecer o santo bispo ciclano, também não. A salvação não está em você conhecer São Judas Tadeu, também não. Independente se eu conheço ou não, ele não vai salvar eu. A salvação não está em conhecer Lutero ou não. Eu conhecer ou não, não vai salvar eu. A salvação não está em eu conhecer tudo que existe na terra, não vai salvar a mim. Como Lutero naqueles dias afrontou a igreja, ele foi caçado e disse: a salvação está unicamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e na graça dele. E a Bíblia nos ensina: crescer nessa graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua: e conhecer o amor de Cristo. Eu vou ficar um pouco aqui. É impossível conhecer a Jesus sem conhecer o amor dele, porque Deus é amor. Como eu vou conhecer a Ele se eu não amo o meu próximo? Como existe uma parte dele dentro de mim e faz eu odiar meu irmão? Não, faz eu amar meu irmão. Sentir os problemas que ele tem, eu sentir aqui dentro. As lutas que o irmão passa, eu sentir aqui dentro. Eu sei tudo que está causando aí fora. Deus me faz sentir.
Mas o povo sofre por falta de conhecimento. O livro de Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. João 8 diz: conheçam a verdade, ela vos libertará. Querem continuar no erro e Deus vos abençoar? Continue. As consequências vêm. E não adianta você orar, porque aquilo é resultado de escolha mal feita. Aquilo é resultado de escolha mal feita. Não vai ser um jejum de 70 vezes que vai mudar, porque é resultado de escolha mal feita. Faça a escolha certa e acontece a coisa certa. Isso é crescer no conhecimento, no amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz em outra parte que em Jesus Cristo habita toda a plenitude de Deus. Mas agora aqui Paulo escreve para nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer você. Deus precisa de você. A obra de Deus carece de você. Os vasos de Deus somos nós, fracos. E não existe nenhum vaso inútil diante de Deus. Todos são úteis diante de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que em quem opera? Em nós, por meio dele. Vou repetir esse verso. Ora, aquele que é poderoso, aquele, o Senhor da glória, não é o bispo da igreja. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu pensava que era simplesmente acreditar em um homem. É muito mais que isso. O homem não tem parte disso. É Jesus e você, o Senhor e você. A fé sua não está vinculada a nenhum homem. A fé sua não está vinculada a nenhuma igreja. A fé sua está arraigada em Jesus Cristo. Puseram um homem no meio para nós pôr a nossa fé nesse homem. Sempre tem um homem ali. Se você vai se batizar, precisa confessar o homem ali. Ele não tem nada com isso. Se vai no casamento, tem o homem ali. Ele não tem nada com isso. Se vier qualquer conselho, tem o homem ali. Ele não tem nada com isso. É o Espírito Santo operando em vocês o querer e o efetuar segundo a obra dele, a vontade dele. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia! Isso é um pouco de conhecer Jesus Cristo. Ele é a igreja a qual eu congrego. Ele é a igreja. Sim, ele carrega nas mãos a sua igreja, nos seus ombros. Ele sangrou por nós, ele nos comprou e nos transportou, Pedro escreveu, do reino das trevas para o reino do amor dele. Aleluia! Não tem participação do homem aí, do Espírito Santo. Ainda tem algo aqui em Filipenses, capítulo 3, eu vou deixar bem lido para vocês pausadamente, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 ao 10, o apóstolo Paulo, porque esse Paulo conheceu Jesus.
vocês notem uma coisa. Paulo andou com Jesus? Não. Paulo andou junto com os 12, junto com Jesus? Não, nunca viu Jesus. Ele nunca viu. Ele só é convertido depois do dia de Pentecostes. Depois, quando ele começa a perseguir justamente esse povo que estava cheio do Espírito Santo. Ele começa a perseguir e o Espírito Santo vem para ele, Deus, uma coluna de fogo, e revela-se a ele e faz ele se converter. O homem não tem nada com isso. Ninguém participou, não tem nenhum homem ali. Então, aí ele se converteu e ele conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Mas como se ele nunca pescou com Jesus no barco? Outros pescaram e não o conheceram. Outros o empurraram de lá para cá e não o conheceram. Viram ele assim e não o conheceram. Porque se o conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória, a Bíblia diz. Mas Paulo depois foi revelado. Quando as escamas do judaísmo caiu dos olhos dele, aleluia! As escamas de muitos estudos caiu dos olhos de Paulo, de Saulo de Tarso. Ele se converteu em Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Que bonito! Esse grande apóstolo Paulo escreve, capítulo 3 aos Filipenses: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Olha, irmãos, regozija no Senhor, tende alegria nele. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Você tem que se guardar. Não diga, o Espírito Santo vai me guardar também, mas você deve se guardar. Pensamento você ainda tem. Você ainda tem direito a escolher o certo e o errado. Não é Deus que escolhe toda hora para você o certo. Uma hora você vai decidir. Tem que decidir. Deus respeita nossas decisões. Deus respeita. Até hoje Ele respeitou. Se eu tomar esse caminho errado, vou ter consequência e vou. Nele, Deus não vai fazer nada. Eu vou quebrar a cara, eu vou sofrer, talvez eu vou adquirir enfermidade, talvez eu vou... Não sei, mas lá na frente, Deus vai cruzar o meu caminho. Vai cruzar, eu sou filho dele, vai. Nessas alturas eu já vou estar todo arrebentado. Poderia ter evitado. Com uma escolha certa. Resta, meus, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Aqueles obreiros que chegam na nossa casa, sabe? Aquelas pessoas ilustres com suas pastas, e diz que tem uma palavra para nós meditar junto com eles. Guardai-vos de tudo isso. Aqueles que chegam em nossa casa para apresentar um homem para nós. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Aqui precisa esclarecimento. Porque nos dias de Paulo, quando ele estava vivo, existia um ditado no meio da igreja primitiva de Jerusalém, porque a maioria dos convertidos na igreja em Jerusalém eram judeus. A maioria. Pedro, inclusive, era judeu e guardava a circuncisão que herdou lá do judaísmo. E pregava que salvação era Jesus Cristo e a circuncisão. Paulo, por revelação, compreendeu que a circuncisão não tinha valor nenhum, era só Jesus Cristo. Então, muitos obreiros saíram lá, ruas afora, em lugares onde Paulo pregou, causando divisão, já naqueles dias. Porque, quando Paulo vai pregar a outros povos, vamos dizer aos gentios, os gentios não circuncidavam, como os judeus.
Então, desde que esses gentios aceitaram o Senhor Jesus Cristo, como Ele é, e o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, amém. Aí vinha depois os da circuncisão pregar para eles: você tem que circuncidar também, porque nós somos circuncidados. Vê que coisa que acontecia lá naqueles dias já. Mas a Bíblia, para esclarecer tudo isso, diz que o mesmo Espírito que operou eficazmente em Pedro para o evangelho da circuncisão, operou eficazmente em Paulo para o evangelho da incircuncisão. Paulo então diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Eu glorio em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que adianta circuncidar meu corpo? O que adianta eu dizer, eu aceito o irmão fulano? Não é o irmão fulano que eu tenho que aceitar. Não é ele, não. Eu tenho que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. Nele só está a vida. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, porque esse Paulo ali podia confiar, porque ele também era judeu e havia sido circuncidado quando era jovem. Criança, ele foi circuncidado. Circuncidado ao 8º dia, e eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Tudo isso ele foi. E segundo o zelo que ele tinha por tudo aquilo ali, aquele zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas tudo isso para ele era uma grande coisa, né? Uma grande bagagem. E pertencer ao judaísmo, à lei de Moisés, dizer, nós temos todos os profetas do Velho Testamento, são nossos profetas. Quando Jesus Cristo atravessou o caminho dele. Vamos ver o que aconteceu. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Cristo! E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia! Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Jesus Cristo. Está vendo o que adianta o estudo? O que adianta pertencer ao anjo tal? O que adianta? Paulo tudo considerou esterco para ganhar a Jesus Cristo. E que eu seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a virtude da ressurreição de Jesus, irmãos, e a comunhão e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Eu sou preso de Jesus Cristo. No amor de Jesus Cristo eu estou preso. Irmãos, quanto a mim,
Não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Amém? Amém! Eu esqueço tudo lá atrás, eu esqueço tudo. E eu avanço para as que estão diante de mim. Israel não podia mais olhar para o Egito, está dentro da terra prometida, do batismo do Espírito Santo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, ele diz, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Hoje eu sou amigo da cruz de Cristo. A mensagem minha é a mensagem da cruz de Cristo. A verdadeira mensagem saiu na cruz. Na cruz ele me comprou. Na cruz ele me lavou. Na ressurreição dele eu fui justificado. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus. Aleluia! De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que esse conhecimento de Jesus possa estar diante de mim e de você. Amém. E nós pudermos ir para nossos lares pensando, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer melhor. Eu quero ser amigo Teu. Eu quero que na hora que eu deitar, o Senhor esteja comigo. Eu poder conversar contigo. Quando eu dormir, o Senhor me leva a sonhos celestiais. O Senhor me deixa ver do outro lado. Caminhe comigo em diversos lugares, nas moradas celestiais, Senhor. Quando eu acordar pela manhã, Senhor, quando eu levantar e pôr o pé no chão, eu já possa olhar para cima e Te agradecer pela noite de sono que o Senhor me deu. E já começar a agradecer pelas vitórias que o Senhor vai me dar nesse novo dia. Oh, irmãos, tudo ali vai acontecer. Vai estar acontecendo coisas que Deus quer que aconteça. Mas quando deitamos e não lembramos do Senhor, acordamos várias vezes nervoso, não agradecemos o Pai. E Deus nos pôs aqui com um propósito. O primeiro propósito, conhecer a Ele. Depois servir a Ele de todo o coração. Cantar louvor ao nome dEle. E anunciar as boas novas aos perdidos. É para isso que o Espírito Santo ungiu a Isaías. Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar boas novas aos perdidos. Aí chega um perdido, nós também começamos a falar das nossas perdições com ele. Oh, irmãos, nós somos de outro terreno.
Paulo diz, não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. Oh, meus irmãos, que Deus os abençoe, que a graça dele esteja grandemente na sua vida e na minha vida, que vocês leiam as Escrituras, tiraram esse gozo de nós também, substituíram pelos livretos. Os livretos não tem a sequência da Bíblia, não tem. Os livretos não te colocam nas Escrituras. As Escrituras já foi traçada por Deus desde o princípio. Já foi, Deus colocou cada livro em seu lugar. Leia ela, Jesus disse, examinai as Escrituras. Vocês cuidam ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Bem-aventurados os que leem e os que guardam as palavras dessas profecias. E os que ouvem. Ler, agir. Esse aqui, a católica tentou acabar com ela. Lá atrás, no ano de 1000, desde as guerras, desde que Roma tomou conta, acabou com a Bíblia. Um dia Lutero encontrou uma edição da Bíblia num estante dentro do Vaticano. Ele catou aos escondidos e levou e traduziu ela para o alemão. E começou a distribuir as Bíblias para as pessoas. Lutero foi caçado. Porque aí a igreja perderia muito da sua força, porque as pessoas iam saber as coisas que estavam escritas na Bíblia. Antigamente ser cristão era sinônimo de perseguição. Era sinônimo de perseguição ser cristão no passado. Por isso Jesus diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando Constantino diz que se converteu ao cristianismo, uniu a Roma pagã com a igreja. Uniu a Roma pagã com a igreja. Daí sabe o que aconteceu? O cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. Perdeu toda a força. Ninguém conseguia emprego a menos que confessasse que era da igreja de Roma. Ninguém conseguia propriedade a menos que confessasse que era da igreja de Roma. Mas o Espírito Santo veio e nos coloca nas Escrituras novamente, como foi a igreja lá nos dias de Atos dos Apóstolos. Esta é a verdadeira igreja, não a de Roma, não a de lugar nenhum, mas a de Atos dos Apóstolos. Aquele Espírito Santo ainda vive, e eu não me conformo em pertencer a uma igreja da terra, porque na verdade a nossa igreja é celestial. Você tem que ver se a sua igreja da terra é igual à igreja de Atos dos Apóstolos. Se nossa igreja da terra for como a igreja de Atos dos Apóstolos, amém. É uma igreja local que faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em toda parte. Do contrário, precisamos ler as Escrituras e o Espírito Santo nos guiará. Ele nos guiará em toda a verdade. Muito obrigado, Pai da glória, pela paz no meu coração, pela alegria, pela revelação que o Senhor tem dado para mim, por meio do Teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoe quem assistir esta pregação, no ouvido que chegar. Quem ver, Pai, seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Abençoe, meu Deus, a nós aqui. Nos dê a bênção e a paz. Nos dê uma semana abençoada. Fica conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.